Fala galera do canal Inglês Fácil, beleza? Estamos aí na nossa próxima aula aí e hoje nós vamos falar de um assunto chamado fluência, ok? Como é que nós vamos adquirir a fluência? Talvez eu esteja pulando algumas etapas aí, mas é bom a gente falar sobre isso logo no início, tá bom? Então, a fluência na língua inglesa é o que todo mundo quer alcançar, tá bom? Todas as pessoas que estudam a língua inglesa, elas querem alcançar a fluência. O que é a fluência? É você falar sem medo, você falar, se comunicar de uma maneira espontânea e rápida também na língua inglesa, tá bom? Você falar com pessoas sem travar. Geralmente o nosso cérebro ele trava na hora de falar inglês, mas por que isso acontece? Tá? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, a fluência ela é comparada como você dirigir um carro ou pilotar uma moto. Tá? Quando você vai aprender a pilotar uma moto, você tende a travar, você às vezes fica pensando, o que eu tenho que fazer para mudar de marcha, tá? Qual é a marcha que eu estou, ou então na hora de acelerar ou de apertar a embreagem, então tudo aquilo está na sua cabeça ainda de forma lenta, é uma coisa lenta que você ainda não automatizou no seu cérebro, ainda não automatizou aqueles comandos. Mas com o tempo você vai treinando, você sabe que para sair tem que soltar a embreagem devagar, ligar a moto, soltar a embreagem devagar, acelerando, ok? Então aquilo vai sendo automatizado. Com o tempo você faz isso e não precisa ficar pensando assim, agora eu tenho que apertar o freio, ou então eu tenho que apertar a embreagem, vou passar a marcha para cima, e vou acelerar e vou soltar de uma embreagem devagar. Não, você não pensa nada disso, já está tudo automatizado dentro do seu cérebro. Com a língua inglesa é a mesma coisa. Por que a gente está no processo de aprendizagem de andar de moto ainda? Tá? Então, para fluência, você fica pensando assim, você quer montar uma frase, aí você vai pensar palavra por palavra para poder falar. Isso aí não é o correto. Tá? Não é o correto. O mais correto é você aprender uma frase. Okay? Você aprende uma frase primeiro. Melhor aprender frases do que palavras soltas. Tá bom? Mas é claro que existe todo um processo antes disso. Você vai ter que aprender muitas palavras, muitos verbos, para que depois você comece a montar as suas frases, tá bom? Em inglês. E você não vai aprender inglês sozinho, tá bom, gente? Você precisa saber disso. Por que não vai aprender inglês sozinho? Porque para você se tornar fluente, você precisa de uma pessoa para conversar. Se você não tiver uma pessoa para conversar, para fazer perguntas, tá bom? Para você responder e vice-versa, ou você fazer as perguntas e ela responder, tá bom? Então você não vai se tornar fluente, porque inglês é isso. Você entender as frases de forma espontânea, tá? E responder também de forma espontânea, sem ficar pensando no que vai dizer, na palavra que você vai dizer. Não precisa ficar pensando, não tem que ficar pensando. Se você parar para pensar, estruturar a frase em português para depois querer passar para o inglês, aí já era, tá? Você não tem tempo. O cérebro tem um processamento lento quando você faz desse jeito. Então você nunca, por isso que a gente nunca vai entender, se a pessoa não treinar direito, não vai entender uma pessoa nativa falando, por exemplo, no filme, tá? Não vai, é muito rápido, você entende algumas coisas, tá? Mas nunca vai entender tudo, porque é muito rápido. Eles emendam uma palavra na outra e aquilo ali é dificílimo de entender. Tá? Então, você precisa de uma pessoa para te fazer perguntas em inglês, as perguntas certas, é claro, e para você responder, ok? Então, aquilo vai destravar o seu inglês, você vai aprender as frases de resposta e ela também vai aprender as perguntas, depois você vai aprender as frases de pergunta e ele vai responder para ti, para você. Então, é mais ou menos nessa forma. É claro que não é tão simples assim, né? A gente tem que estudar muito ainda, conhecer muitas coisas, conhecer uma gama de coisas, tá? Muitas palavras, muitos verbos, para que também saber pronunciar corretamente, escutar a palavra, tá bom? A frase, a palavra, porque quando você fala uma palavra solta, ela tem uma entonação. E quando você une essa palavra a uma frase ou a outra palavra, às vezes uma letra ela some, às vezes um som ele é subtraído ali, tá? Ou então é unido a outra palavra, então fica uma coisa diferente, tá? Não é bom a gente pronunciar palavra por palavra, geralmente os nativos eles unem uma palavra a outra na hora de
de pronunciar a frase, ok? Então, por isso que eles falam às vezes rápido, a gente não entende muito, tá? Então, galera, esse curso aí que eu tô fazendo aí, né, tô oferecendo aí no YouTube, é do zero, praticamente do zero, do início, do básico, do iniciante, até na fluência, né, gente? Até a gente chegar na fluência. A gente tá aí, já viu vários verbos, já vimos os verbos eat, drink, speak, study, work, play, já vimos os verbos want e go, já vimos agora o verbo like, to like, ok? E a gente vai ver sleep, a gente viu até na aula passada também, mas foi pouca coisa, tá? Só que é dormir. Então a gente vai aprendendo aí os verbos pouquinho em pouquinho. O inglês é assim, ele não vai ser de uma forma rápida que você vai aprender tudo, tá? Você não fique pensando, eu não vou aprender inglês, não vou aprender inglês. Você precisa de uma pessoa que te guie na direção certa, que te guie no caminho certo, porque se você for seguir uma pessoa que não te indica o caminho certo, você não vai aprender mesmo, tá? E geralmente é isso que acontece. As pessoas dizem, eu nunca vou aprender inglês, mas por quê? Porque está estudando errado. Já aconteceu isso comigo. Quantas vezes eu não peguei enciclopédia, aquelas enciclopédias, quando eu fazia o fundamental, eu pegava as enciclopédias, ia lá para a parte de inglês e ficava e lia a parte do inglês, lia verbo to be, pronomes e tal. Mas chegava uma hora no livro que eu não prosseguia mais, então aquilo ali não dava mais, não tinha alguém para me indicar, ok? O passo a passo. E é o que eu tento fazer nesse curso, nessas aulas de inglês do curso. Eu venho do zero, tá bom? Iniciante, tem algumas coisas que eu não falei, tá? Mas eu tento, do zero, encaminhar aquela pessoa, porque foi mais ou menos assim que eu aprendi, tá? Então eu creio que o método que eu aprendi inglês, eu creio que também deve servir para você, tá? Então, falamos um pouco hoje sobre memorização. Espero que você tenha captado o que eu quis, a mensagem que eu quis passar para você. E não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, se você está vendo esse vídeo agora, não se esqueça de se inscrever. Dê o seu like aí no vídeo para que o vídeo seja recomendado pelo YouTube. E compartilhe também para mais pessoas, ok? Que estudam, têm vontade de aprender a língua inglesa, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. See you next lesson. Bye, bye.